Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de cidadania e crítica. Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente, vamos falar sobre a floresta do Tamboatá, que infelizmente está do Camboatá, que infelizmente está correndo um risco por conta da necessidade que existe de utilizar determinados espaços para qualquer finalidade que não a preservação do meio ambiente. É uma realidade no Brasil, sabemos que isso não é uma novidade, e durante esse período de pandemia e isolamento social, algumas ideias extremamente destrutivas estão sendo colocadas, afinal de contas, fica muito mais difícil com o isolamento social, as pessoas poderem se reunir, poderem se movimentar para lutar contra esse tipo de coisa. Então, hoje é muito importante essa entrevista com o Felipe Cândido, que vai nos falar sobre o trabalho essencial que a SOS Floresta do Camboatá está realizando para que a gente tente brecar essa tentativa de transformar a floresta num outro espaço que não ao que é destinado originalmente, ou seja, dar qualidade de vida para as pessoas, para os animais, para a biodiversidade. E como o Cidadão Cidade é um portal de cidadania e crítica, nada mais justo do que a gente possa refletir aqui. Afinal de contas, como eu sempre digo, o Cidadão Cidade é feito para a gente refletir os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Antes de iniciar a entrevista, eu gostaria de falar a dica cultural do Cidadão Cidade de hoje, que é Tião Carvalho. Tião Carvalho, ele é um cantor, compositor do Maranhão, que é responsável por trazer para todos nós a cultura do Bumba Meu Boi. Tião Carvalho, que tem uma música, inclusive, que foi composta e que acabou fazendo bastante sucesso na voz de Cássia Eller, a música Nós. Ele é um compositor que é responsável por cultivar, dentro, inclusive, do estado de São Paulo, a cultura do Bumba Meu Boi. Então, a dica de hoje é o Tião Carvalho, pesquisem ele no YouTube. Felizmente, nós temos uma diversa e uma grande diversidade de músicas dele disponíveis lá. E além de forró, que ele também canta. Então, ele é uma pessoa que ele é dançarino, ele é percussionista, cantor, compositor, ou seja, ele é um multi-artista. Então, depois dessa dica cultural, que é conheçam a obra de Tião Carvalho, eu gostaria de agradecer a você, Felipe Cândido. Por quê? O Cidadão Cidade, embora ele seja um meio alternativo de comunicação, ele não é independente. Ele depende principalmente de pessoas como você, que estão aqui concedendo o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. E você está aqui hoje, tivemos algumas dificuldades técnicas para começar, mas, assim, o que eu gostaria de agradecer pela sua presença, pela sua paciência, afinal de contas, as tecnologias nem sempre funcionam ao tempo que a gente quer, e gostaria de agradecer principalmente pelo seu trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo através da live da Tereza Cristina. A live da Tereza Cristina é um grande rio por onde escorre uma água rica da cultura brasileira, onde a gente aprende, além de ouvir música e conhecer os compositores, a gente aprende a refletir sobre a importância da luta política, a importância da militância, da união, da força que a luta política tem. E eu gostaria de dizer que foi uma grande alegria, uma grande felicidade poder conhecer você através da live da Tereza Cristina. Afinal de contas, ela traz essa contribuição muito grande e inigualável para a cultura brasileira, para a cultura da política, para a cultura da informação, da crítica. Eu vou pedir para você se apresentar, por gentileza, para o nosso público. E já começo pedindo desculpas, porque eu falei errado o nome da floresta assim que eu abri o programa. Não, tudo bem. Na verdade, quem fez a live com a Tereza Cristina foi o Beto Mesquita. Isso. Isso, foi o Beto Mesquita, e você conheceu o movimento SOS Floresta Camboatá através dessa live, né? Uhum. Fez o contato, nós estamos aqui agora
batendo esse papo. Eu queria te agradecer pelo espaço e poder estar falando desse movimento socioambiental e cultural que é o SOS Floresta do Camboatá, que foi fundado em 2011, dia 10 de outubro de 2011. Mas você pediu para me falar sobre mim. Eu quero dizer o seguinte: eu tenho 44 anos, eu sou carioca, nasci no centro do Rio de Janeiro e desde sempre moro no bairro de Guadalupe. E exatamente no bairro de Guadalupe, onde está um lado da floresta do Camboatá, porque são 2 milhões de metros quadrados, são cerca de 169 hectares, 200 campos de futebol, do Maracanã aproximadamente, e é uma área que está bem, bem densa de floresta de Mata Atlântica, é uma área remanescente, e quando a gente diz que é uma área remanescente, a gente diz que tem áreas originais de floresta de espécies nativas da Mata Atlântica. E a gente começou esse processo todo, estamos aí lutando contra forças que você não faz ideia. Eu gostaria que você apresentasse um pouco a história da floresta, nos apresentasse a floresta, porque afinal de contas a gente tem um público. Eu estou falando de Campinas, por exemplo. Eu só fui conhecer a floresta através da live da Teresa Cristina, eu confesso a minha ignorância nesse assunto. Mas antes de iniciar, eu queria dizer que a Rosmari Nogueira, que é uma fiel seguidora aqui do Cidadão Cidade, está mandando uma boa noite para a gente. Boa noite, Rosinha. E a Fernanda Benfica também está mandando uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Fernandinha. Fernandinha que me deu Lima Barreto presente de Dia dos Namorados. Ah, que beleza, um belo presente. Um belo presente. Bom, então falando um pouco sobre a área, ela é uma área que ela está com o Exército, ela pertence à União, está sob tutela do Exército desde 1904. Então já vai aí 118, 119 anos na mão do Exército Brasileiro, que zelou pela área, que manteve a área preservada. A área tem uma importância histórica para a cidade do Rio de Janeiro, né? É uma área que pertencia antigamente à fazenda Sapopemba, e no governo de Prudente de Moraes ela foi adquirida para se transformar na Vila Militar. Então, já existia a linha do trem, que é o ramal que vai para Nova Iguaçu, e dentro desse espaço geográfico, a Floresta do Camboatá ela ficou separada da Vila Militar exatamente pela linha do trem, né? O que antigamente era a estação de Sapopemba, hoje é a estação de Deodoro. Aliás, falar em samba e Teresa Cristina, tem até um samba do Zeca Pagodinho que fala exatamente sobre esse trecho, né? Fala Sapopemba, agora é Deodoro, e é verdade. Era um antigo bairro da fazenda Sapopemba, era a estação de Sapopemba da fazenda, era assim denominado. Então, com a partir da compra dessa fazenda, e a Mata Atlântica já existia no local, esse pedaço ele ficou isolado, na verdade, ainda é isolado do restante da Vila Militar. Como era uma área que nessa época não se tinha absolutamente casario, não se tinha absolutamente casas, o bairro de Marechal Hermes, que é um bairro ao lado, ele veio logo depois, inclusive foi o primeiro bairro planejado do Brasil, era uma área bem remota a Floresta do Camboatá. Era uma área considerada isolada, e por ser isolada, ela ficou com uma característica bem interessante, que além de ser bem preservada, não ter sido devastada, ela abrigou o maior paiol de armas de guerra da América Latina, exatamente por ser isolada. E a cidade foi crescendo e a Floresta do Camboatá ficou como está até hoje. Em 1958, houve uma explosão, e essa explosão ela danificou uma parte da floresta, mas não a floresta toda. E dentro desse contexto, ela vem se regenerando. Essa explosão foi no dia 2 de agosto de 1958. Ficou uma área isolada, e no final dos anos 80 foi criado ali um batalhão do Exército, batalhão de Forças Especiais, que hoje funciona em Goiás,
E a última unidade que abrigou ali na verdade, o que abrigou ali de última unidade militar foi exatamente um quartel chamado CIOPESP, que é o Centro de Instrução de Operações Especiais. Era um quartel que dava instrução, não era uma unidade assim operacional. E durou até 1994, 95, quando caiu em desuso como área militar, mas ficou sendo preservada. Então, no governo Dilma Rousseff, houve a assinatura de um decreto onde dizia o seguinte: antes desse decreto, toda área pertencente, sob tutela de qualquer força armada ou do Exército ou da Marinha Aeronáutica, quando essa área era vendida, esse dinheiro arrecadado, essa verba, ele ia direto para os cofres do Tesouro Nacional. Com a assinatura desse decreto da Dilma Rousseff, o dinheiro arrecadado passou aí para as Forças Armadas. Ou seja, se a área é do Exército e ela foi vendida, o dinheiro vai para os cofres do Exército Brasileiro. Aí eu imagino, que muitos generais ficaram gananciosos e resolveram botar a Floresta do Camboatá à venda. Então, em 2010, vale ressaltar aqui uma outra informação importante, que dentro da Floresta do Camboatá existe um castelinho que é como é que fala? Arquitetura espanhola. E esse castelinho, ele é histórico porque ele abrigou a primeira base de pombos-correios do Exército. Os pombos-correios já trabalhando para o Exército. E ali foi a primeira base dos pombos-correios. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, o Exército queria reativar os pombos-correios. Eu não sei por qual motivo, mas, enfim. E dentro do Camboatá também existe uma caixa d'água que foi da Fazenda Sapopemba, datada de 1902, se eu não me engano. Foi datada em 1902, é uma caixa d'água que ela está inteira, um reservatório de água, e a gente está querendo, inclusive, que entre aí o IFAM nessa história, esses institutos que preservam a memória, porque simplesmente querem passar o rodo na floresta do Camboatá. Tem 200 mil árvores, como eu disse, é uma área remanescente de Mata Atlântica, e a gente está nessa luta para que isso não aconteça. Antes de dar prosseguimento aqui, a Mari está mandando uma boa noite para a gente. Boa noite para todo mundo. Eu queria perguntar para você qual que é a importância da Floresta Camboatá em relação à sua localização e à biodiversidade. Sim, a Floresta do Camboatá ela é a última área de Mata Atlântica em áreas planas da cidade do Rio de Janeiro. O que existe de Mata Atlântica na cidade do Rio de Janeiro, tirando a Floresta do Camboatá, que é uma área plana, são nas montanhas. Então, ela faz uma conexão entre os 3 principais maciços da cidade do Rio de Janeiro. E eu vou até um pouco mais longe, mas os 3 principais maciços da cidade do Rio de Janeiro, onde tem Mata Atlântica preservada, o Pico da Pedra Branca, que é o Parque Estadual da Pedra Branca. Tem também a Floresta da Tijuca, e para quem está vendo a gente e não conhece Rio de Janeiro, é ali exatamente onde fica o Cristo Redentor, o Sumaré, a Pedra da Gávea, é aquela região toda ali que é a maior floresta urbana do mundo, junto com o Pico da Pedra Branca. E tem aqui também, mais próximo à Floresta do Camboatá, o maciço do Jericinó-Mendanha. São os 3 principais picos de Mata Atlântica em áreas altas da cidade. Indo mais além, a gente ainda pensa no Parque Nacional do Tinguá e na Serra dos Órgãos, onde está a região serrana do Rio de Janeiro. Então, a Floresta do Camboatá é a última área de baixada de floresta, chamada Floresta Ombrófila de Terras Baixas, que é onde tem áreas alagadas, onde tem áreas úmidas, e a característica maior é porque ela está localizada numa região densamente povoada. Ao redor da Floresta do Camboatá, se você pegar o mapa da cidade do Rio de Janeiro, é uma área que não tem área verde. Essa região aqui é a área que tem o menor IDH da cidade e é uma área carente completamente de áreas verdes.
Então está aí a sua importância. E ela presta serviços ambientais fabulosos. Posso te dar aqui uns 2 exemplos. Por exemplo, conforto climático para as pessoas que moram aqui na região. A Floresta do Camboatá, quem mora próxima, sente que a temperatura é mais baixa, inclusive no famoso verão carioca, que bate os 40 graus fácil. A temperatura próxima à floresta tende a cair de 4 a 5 até 6 graus. Ela também é interessante porque ela ajuda na umidade relativa do ar. A gente está vivendo dias assim muito secos, né? Dias que tem problema, quem tem problema de respiração, problema respiratório, problema na narina, tende a sangrar, tem pessoas que sangram, né? E a Floresta do Camboatá, ela presta esse serviço porque ela aumenta a umidade relativa do ar na região. A gente recebe aqui no nosso Facebook uns comentários assim bem cretinos, de gente desinformada, gente que faz questão de não se informar, do seguinte tom: aquilo ali está tudo abandonado, deveria virar alguma coisa. Não, ela já é uma floresta, ela já presta serviços, ela é o habitat de muitas espécies. Inclusive, na Floresta do Camboatá, tem mais de 150 espécies de árvores, são mais de 200 mil árvores e tem 18 espécies em extinção. São 14 espécies da flora e 4 espécies da fauna. Estão sendo estudadas mais 2 espécies aí, que é os peixes rivolídeos, que são chamados peixes das nuvens, e o gato mourisco, que também foi visto semana retrasada na Floresta do Camboatá. Se essas 2 espécies entrarem como acréscimo no EIA-RIMA, serão 20 espécies, a total de 6 espécies em extinção. Então, não é qualquer área, não é um bosque. Está se pregando uma mentira muito grande a respeito desse assunto, e a gente está aqui exatamente para desfazer esse tipo de mentira, esse tipo de falácia, esse tipo de informação errada que querem enfiar na cabeça das pessoas. Então, a Floresta do Camboatá, para você ter uma ideia, você conhece o Rio de Janeiro? Você já veio no Rio de Janeiro? Não, infelizmente não. Então, aqui no Rio de Janeiro tem a Quinta da Boa Vista, que é uma área enorme, onde funcionava o Museu Nacional que pegou fogo. Tem o Parque do Flamengo, chamado Aterro do Flamengo, Jardins de Buller Marx. É uma área que tem muitas árvores. Tem um passeio público e tem o Campo de Santana, que é no centro do Rio de Janeiro, em frente à Central do Brasil, ali, no coração do centro da cidade. A Floresta do Camboatá, ela tem 10 vezes mais árvores do que todos esses lugares juntos. Do que Parque do Flamengo, Quinta da Boa Vista, Passeio Público, Campo de Santana, a Floresta do Camboatá. Na mesma cidade, tem 10 vezes mais árvores do que todos esses lugares juntos. Só aí você vê que não estamos falando de qualquer lugar, porque muita gente pensa que só tem capim. Isso é mentira. Inclusive, isso está tudo documentado. É muito fácil você falar, não, só tem capim. Então prova que só tem capim. A gente prova que não tem capim, prova que tem outras coisas muito importantes também dentro da Floresta do Camboatá. A Linda Simas mandou boa noite pra gente. Boa noite. E a Mag está dizendo live super importante para a conservação da floresta do Camboatá. Sim. Afinal de contas, a gente só combate uma mentira a partir tentando passar as verdades adiante, né? Então, essa que é a ideia, né? Afinal de contas, esse tipo de comentário é porque, infelizmente, a especulação imobiliária e dentre outras finalidades mercadológicas que tentam se colocar acima da própria vida, né? E eu queria perguntar para você o que aconteceria se esse projeto aliás, antes de começar a perguntar para você o que aconteceria, eu vou perguntar o que é o projeto, o que se pretende fazer com essa área para derrubar a floresta, qual que é a intenção? Então, é o seguinte, em 2008, 2007, 2008, a Prefeitura do Rio de Janeiro estava com aquela intenção toda de promover as Olimpíadas aqui na cidade.
Em 2010, na gestão do prefeito Eduardo Paes, lançou-se aí uma ideia, né? Eles editaram um decreto que alterava os parâmetros urbanísticos da cidade. Inclusive, o atual prefeito que está concorrendo à reeleição, bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, ele está tentando fazer isso, mas está tentando cobrar por mudanças. Né? Então, se você, por exemplo, você tem um prédio, você quer construir você tem um prédio de 5 andares, você quer construir um prédio de 300 andares, você tem que ter uma contrapartida e dar uma grana para a prefeitura. Quer dizer, estão se vendendo nesse sentido. Isso muito por conta da milícia que ocorre no Rio de Janeiro, enfim. Mas em 2010 tinha que se mudar os parâmetros urbanísticos da cidade. Então foi editada essa lei para se poder construir esses ginásios para as Olimpíadas, ginásios imensos, as arenas, né, que eram muito altas ali na área da Barra da Tijuca, e foi construído onde funcionava o antigo autódromo do Rio de Janeiro, o Autódromo Nelson Piquet, ali na Avenida Abelardo Bueno. A promessa foi o seguinte: desmontar o autódromo e os automobilistas, que nós somos solidários a todos eles, não ficariam sem o seu autódromo. Foi assinada uma carta de intenção com a Confederação Brasileira de Automobilismo, com todos os órgãos e entidades representantes aí dos automobilistas. Aí teriam que escolher uma área para se fazer esse autódromo. Pegaram um mapa e botaram um dedo ali, em cima da floresta do Camboatá. Escolheram simplesmente essa área que a gente passou as informações aí já, e que é uma área errada. Existem alternativas locacionais para se fazer esse autódromo na região. O discurso é o seguinte: vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento, vai gerar isso, vai gerar aquilo. Ok, tudo bem. A gente acredita que vai gerar. Sendo que não é honesto destruir essa floresta que presta serviços ambientais fabulosos quando se tem uma área ao lado. Se tem uma área ao lado chamada Jericinó, onde não se tem uma floresta, existem outras áreas também que são menos importantes, muito menos importantes do que a floresta do Camboatá, só que no documento, para se fazer uma obra desse tamanho, tem que ter o licenciamento ambiental que eles não queriam nem fazer. Então, existe um documento chamado EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que gera o relatório de impacto ambiental, que, de maneira errada, eles dizem nesse documento que essas áreas, que são muito menos importantes do que a floresta do Camboatá, no documento elas passam a ser mais importantes. E a floresta do Camboatá não passa a ter tanta importância ambiental e ecológica dentro desse documento. Então, vem esse processo, existe essa disputa desde 2010, e eles simplesmente escolheram a área errada. Se eles tivessem escolhido a área certa, esse autódromo já estaria pronto há muito tempo, já teria Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 5, Fórmula 10, a fórmula que eles quisessem no Rio de Janeiro, e eles não fazem questão de ter uma outra área. Por quê? Porque existe uma especulação imobiliária enorme. Para você ter uma ideia, para os nossos amigos aí que estão acompanhando a live ou que vão acompanhar depois, a empresa chamada Rio Motors, que foi a empresa, essa empresa foi que ganhou a licitação. Ela tem um dono. Esse mesmo cara, ele tinha uma outra empresa que montou o edital. Ele montou o edital sozinho. Nesse edital, ele diz que ele é dono de 41% da área se ele ganhasse a licitação. Ele concorreu sozinho, ele ganhou a licitação, e dentro desse contexto, ele passa a ser dono de 41% de uma área pública. A gente está vendo, na verdade, que a área pública está sendo entregue de bandeja, uma reserva, que tem todas as condições de virar uma UC, uma unidade de conservação, uma área de Mata Atlântica, que já foi estudada desde os anos 80 pelo Jardim Botânico, que tem a sua importância
que está dentro do plano diretor da cidade e que eles simplesmente dizem que tem mato. Ou seja, aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. É a tática nazista. Uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Só que a gente está aqui para dizer a verdade 1001, 1500, 1600 vezes, quantas vezes for necessário. Foi convocada uma audiência pública no meio da pandemia, audiência pública de forma presencial. Aí veio o decreto do governador dizendo que não poderia ter aglomeração. Mesmo assim, eles insistiram em fazer uma audiência presencial. O INEA insistiu, nós pressionamos, o INEA desistiu. O INEA é o órgão licenciador. Quem licencia a obra é o Estado ou não, dependendo de todos esses trâmites que a gente está falando. Então, o INEA insistiu, a gente pressionou, eles desistiram da ideia. Daí, um tempo depois, eles voltaram com a ideia de uma audiência pública virtual, baseado numa resolução do CONEMA. Só que a resolução do CONEMA diz que a audiência pública, de maneira virtual, ela pode ser feita dentro do quesito pandemia e para obras de infraestrutura que demandasse a questão da pandemia de maneira urgente. A gente entende que, eu acho que qualquer um bem intencionado entende que autódromo não tem nada a ver com pandemia, não é obra de infraestrutura e não é de caráter emergencial. Então, eles burlaram. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, junto com a Procuradoria-Geral do município, foi até o Supremo, conseguiram derrubar a liminar que a gente impôs junto com o Ministério Público, né? A gente municia o Ministério Público, e eles conseguiram, através do ministro Dias Toffoli, eu não sei o que aconteceu, ele autorizou a audiência pública virtual, burlando, atropelando as normas do CONEMA, para o dia 7, sendo que, na sexta-feira que passou, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro entrou com uma petição para tentar barrar essa audiência pública virtual, que é escrota, é escandalosa, é uma aberração. A audiência pública faz parte do licenciamento ambiental? Faz parte, mas não nesses moldes. Olha, gostaria de ler aqui algumas manifestações. O Luiz Henrique está perguntando aqui, ó, por que não querem readequar o Parque Olímpico e refazer o autódromo como foi em Sochi, na Rússia? E ele termina dizendo aqui, olha, o Parque Olímpico, as moscas, e ainda querem derrubar toda a floresta. Hashtag autódromo Deodoran não. E autódromo Deodoro não. Isso. Ele bota autódromo Parque Olímpico sim. Sim. Essa questão, o Parque Olímpico é ao lado da Floresta do Camboatá, separado exatamente por essa linha do trem que eu te falei, que é o ramal de Nova Iguaçu. A gente sugeriu que fosse feito ali. O Parque Olímpico já reinauguraram 200 vezes, está entregue às moscas, está completamente abandonado, largado. Tem um vídeo no nosso Facebook, que é o facebook.com/Floresta do Camboatá, e no nosso YouTube também tem esse vídeo, que é o youtube.com/SOS Floresta do Camboatá. Tem um vídeo, uma reportagem da TV Globo, que mostra o abandono completo do Parque Radical de Deodoro. Fazendo esse lugar que a gente sugere, que dentro do Jericinó, já faz parte do Parque Olímpico. A gente teve uma reunião com esse empresário e ele colocou o seguinte, que ele pediu para ser feito o autódromo dentro do Jericinó, na cabeceira da Transolímpica, na beira da Avenida Brasil. O Exército diz que é uma área de segurança nacional. É uma área na beira da principal via do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil, que faz esquina com a principal obra viária das Olimpíadas, que é a Transolímpica. É uma área que não tem absolutamente nada, só capim-colonião, que é uma espécie exótica invasora. É uma área que não tem floresta, mas o Exército Brasileiro
no meu ponto de vista, de maneira mentirosa, através de alguns generais, que eu poderia citar muito bem o nome aqui, mas não vou citar, mas sei quem são, certo? Que agora eles estão numa de processar as pessoas. Eu sei o nome de vocês, eu sei quem vocês são, senhores excelentíssimos generais. E a gente sabe por que vocês disseram que aquilo ali era de segurança nacional. Vocês disseram que aquilo ali era de segurança nacional porque vocês estão de olho na especulação imobiliária com as empresinhas de vocês, porque vocês estão se comportando como empregadinhos dessa empresa Rio Motopark. No meu entender, é isso que acontece. Então, esses camaradas, eles estão agindo assim, de maneira sórdida, obscura. Muitos pesquisadores do SOS Floresta do Camboatá e outros que chegaram junto nessa corrente já pediram insistentemente ao Comando Militar do Leste para fazer estudos dentro da Floresta do Camboatá e foram negados. Sendo que você chega lá e diz que você é da empresa tal, você tem livre acesso. Então, isso é uma coisa muito estranha. Por que o Exército não libera para certos pesquisadores entrarem dentro da Floresta do Camboatá e fazerem esse trabalho? Porque tem o rabo preso, meu. Olha, tem a ver com isso que você está falando, esse comentário aqui, é de Helene Messias Vieira, que é minha mãe que está acompanhando aqui a entrevista. Ela está dizendo aqui, ó, muito importante essa entrevista para a nossa informação. Fico sempre impressionada com o quanto podemos ser enganados. E a Mari Mari... A gente é enganado a partir do momento que quando a gente não tem informação. Quando a gente se informa, é difícil enganar a gente. Esses camaradas, eles estiveram aqui há um tempo atrás, início do ano, mais ou menos, final do ano, antes de novembro, estiveram aqui no bairro fazendo pesquisa de opinião, contando mentira. A gente está vivendo um momento muito complicado, né, situação de emprego. Eles vieram aqui com a promessa de que o autódromo vai salvar o emprego de todo mundo, o bairro vai ser uma maravilha, vai ter isso, vai ter aquilo. E as pessoas acreditaram. As pessoas acreditaram nisso, sabe? Mas a gente vê que esse apoio foi só naquele momento. Ontem eu estava olhando essas páginas de bairro, né? Não sei se aí em Campinas tem as páginas dos bairros dentro do Facebook, mas aqui tem isso. E tem uma página, não sei o que, não vou falar o nome, não sei o que, Guadalupe. Tá? O camarada perguntou, esse autódromo, não sei o que, contra ou a favor? A maioria esmagadora, a favor da floresta. Não foi nada direcionado, não foi nada feito de má intenção, como fizeram aí a pesquisa social do EIA-RIMA, sabe? A maioria dizendo que era contra o autódromo e a favor da floresta. Então, as pessoas estão tendo essa consciência, Pedro. Não dá mais para negligenciar uma árvore sequer nos dias de hoje. A gente está vendo aí coisas terríveis, catástrofes naturais acontecendo de maneira terrível. A gente tem aqui ao lado, e no meu bairro aqui também, tem um lugar que enche muito quando chove essas chuvas de verão, sabe? E assim, se não tivesse a floresta do Camboatá, que absorve mais de 1 milhão de metros cúbicos de água, já teria morrido gente afogada. Eu acho que a barca Rio-Niterói já teria perdido o rumo e teria passado aqui no bairro. Porque é uma quantidade absurda de água com a floresta, sem a floresta, as pessoas vão perder tudo, como já perdem todo ano. Qualquer morador da Rua Argos, qualquer morador do Triângulo, qualquer morador da beira de Ricardo de Albuquerque, perde seus eletrodomésticos, suas geladeiras, seus sofás, compra com tanto sacrifício, sabe? Para chegar uns engraçados aí e querer construir um autódromo e impermeabilizar tudo, e o povo que se dane. Porque a verdade é essa, eles não estão ligando para... Não há, por exemplo, um projeto de drenagem. Não há. Nunca vi nenhum projeto de drenagem nesse meandro todo, sabe? Então, não estão nem aí para as pessoas, estão contando mentiras, as pessoas, alguns acreditam, a maioria não. E assim, igual o Caetano Veloso fala, né? Aquela, como é que esqueci a letra?
o Subaré, né? Os malditos que saiam daqui, é mais ou menos por aí, né? Mandar os malditos embora. Mandar os malditos embora. Vamos mandar esses malditos embora. Olha, a Mari Mari está dizendo aqui, como a população pode se manifestar contra esse crime ambiental? Quem perguntou? Mari Mari. Mari Mari, isso. Mari Mari, eu quero informar você e a todos que estão nos assistindo que a melhor forma de se manifestar contra esse crime ambiental é se inscrevendo na audiência pública, seja ela virtual ou não. Terão várias audiências públicas. Está marcada essa dia 7. Lá na nossa página tem o link para as pessoas se inscreverem. Eu vou repetir qual é o nosso Facebook, facebook.com/Floresta do Camboatá. Lá tem o link, as pessoas podem se inscrever, e dentro dessa inscrição tem dois campos. Um para você fazer a pergunta e outro para você falar. Então é importante estar se inscrevendo, tanto para fazer a pergunta quanto para ter voz. Porque essa é a melhor forma, tanto na virtual e principalmente na presencial, que mais cedo ou mais tarde vai ter que ter. Agora, essa audiência pública fajuta, virtual, canalha que estão querendo implantar aí, de uma maneira obscura, traiçoeira, ela pode ser anulada. Faremos tudo para essa audiência pública ser anulada. E ela tem tudo para ser anulada. Na presencial, participe, curta a nossa página, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe os vídeos do YouTube, manda para os seus grupos, que é a melhor maneira de se informar. Foi como o André Trigueiro falou outro dia. Essa história, ela só tem um lado, cara. Ela não tem outro lado. O outro lado é o lado da falácia, é o lado da mentira, é o lado da ilusão, é o lado de enganar as pessoas. Muitas pessoas estão sendo enganadas com essa história de autódromo. Muitas pessoas estão sendo enganadas, estão mentindo para as pessoas. E essa história só tem um lado, que é o lado da preservação, o lado da Floresta do Camboatá, que presta serviços fantásticos para a região. Eu coloquei aqui o link, por sinal, tá nos comentários, as pessoas, para facilitar o acesso aqui, então basta entrar aqui, tá nos comentários, está disponível a página de vocês no Facebook, tá? Tem o nosso Instagram também, que é o @SOS Floresta do Camboatá. Aliás, tivemos essa semana uma adesão de muitos artistas. Alguém pediu de maneira espontânea, colocamos os vídeos. O Caetano já morou, eu falei do Caetano Veloso, o Caetano Veloso já morou aqui em Guadalupe, ele já morou na Rua 1, que é a atual Rua Camalaú. Os parentes dele moram lá ainda, de vez em quando ele aparece aqui em Guadalupe. Ele cansa de falar que ele é um carioca de Guadalupe, ele morou aqui na fase mais importante da adolescência dele, e ele fez um vídeo muito bacana, se colocou como ex-morador do bairro. Então ele tem todas as condições de falar o que ele quiser. Ele não é nenhum forasteiro. Ele passou boa parte da adolescência dele aqui em Guadalupe, e o Caetano está passando também, que lá em Santo Amaro da Purificação estão querendo mexer com chumbo, estão querendo poluir tudo lá, e a gente está junto nessa. O Luiz Henrique está dizendo aqui, olha, acho melhor refazer no Parque Olímpico da Abelardo Bueno, voltando com o Autódromo de Jacarepaguá, onde já existe toda uma infraestrutura pronta ao redor. E ainda poderiam unir o Parque Olímpico ao Parque dos Atletas, construído nos Jogos Pan-Americanos de 2007, também abandonado. Ou seja, existe... Vocês têm dúvida que caso aconteça, não vai ser fácil, que esse autódromo também vai virar um elefante branco? Aliás, eu acho que não vai ter autódromo, é coisíssima nenhuma. O autódromo está orçado aí em 800 milhões de reais, mas vai chegar facilmente a 1 bilhão de reais. Quem é investidor para isso? Até agora não apareceu um investidor. A gente pergunta, não tem investidor, sabe? Então, eu acho que não vai virar autódromo coisíssima nenhuma. Se eles conseguirem invadir, tomar para si, roubar a área pública, roubar a Floresta do Camboatá, roubar aquela área pública, eu acho que vai acontecer o seguinte: vai se construir outra coisa. Vão querer meter ali condomínio, vão querer meter não sei o quê. Eles querem fazer algo nesse sentido,
sempre na base da especulação imobiliária. A Mari está dizendo aqui, olha, destrói a natureza em troca de bens materiais, sem perceber que a natureza, sem natureza, não há vida. Estão vendendo o futuro. É, o capitalista não tem essa ideia, não, de preservar. Os grupos envolvidos com autódromo e automobilismo estão cientes dessas questões ambientais envolvidos? Eles têm alguma influência nessa decisão? Estão em os grupos envolvidos com autódromo e automobilismo estão cientes dessas questões ambientais envolvidas? Sim. É o que mais a gente tem falado, inclusive tem um movimento aqui no Rio de Janeiro chamado Pro Autódromo, e eu já tomei a iniciativa de chamá-los para uma reunião virtual ou não, várias vezes. Me deram um ok, mas até agora eu estou esperando essa contrapartida e nos reunimos com eles, sabe? Porque, como eu te falei, cara, falta muita informação, tem muita gente que não sabe que existe um terreno ao lado, existem 4 terrenos na região que pode ser feito esse autódromo, sem problema nenhum, sem destruir árvore, mas os caras eles têm uma pegada de querer destruir árvore, mas não é à toa, não. Todos esses motivos que a gente já falou. E o automobilismo, sim, o automobilismo sabe disso. O próprio Lewis Hamilton já se manifestou sobre isso. O cara é campeão mundial de Fórmula 1 e disse o seguinte: se derrubar uma árvore em Deodoro, eu sou contra correr ali, sabe? E só não vê quem não quer, cara. Só não vê quem é mal intencionado. A gente sabe que tem uma galera que curte automobilismo, que é a favor da floresta do Camboatá, sabe que é um absurdo. São pessoas conscientes, são pessoas que sabem o que dizem e que são bem intencionadas, né? O problema não é o automobilismo, o problema não é o praticante desse esporte. O problema é como querem fazer essa obra, sendo que ao lado, eu já falo, eu não me canso de falar isso, tem alternativas locacionais completamente viáveis e que, se fossem adotadas, esse autódromo já estaria pronto há muito tempo. Levando em consideração esse atual contexto que a gente está vivendo, de isolamento social, de pandemia, fica mais difícil articular pessoalmente, se não impossível, articular pessoalmente o encontro das pessoas favoravelmente à floresta. Eu queria perguntar para você quais são os desafios que vocês estão enfrentando para conseguir reunir as pessoas, porque não pessoalmente, presencialmente já não é possível, né? Então, eu queria perguntar para você quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando para manter a luta. Ainda não é possível, mas vai voltar a ser possível esse encontro presencial em algum momento e ele vai ter que acontecer. A pandemia vai passar, ainda não passou, ela está aí. E eu penso o seguinte, Pedro, essas reuniões virtuais, né, essas lives, elas vieram para ficar. Eu achei excelente. Claro, o encontro presencial é muito melhor, né? A gente expõe as ideias, a gente, sabe, conhece as pessoas, a gente sabe quem está do nosso lado. Mas eu achei, assim, fantástica essas lives, porque se não fosse essa live, a gente não estaria, se não fosse a pandemia, a gente estaria conversando, não estaria falando com o pessoal de Campinas agora sobre isso. E outras localidades, né? Eu acho que veio para ficar, eu acho muito interessante. Eu acho que não difere muito do presencial quando a gente aborda os temas, quando a gente coloca as nossas ideias. E eu estou achando fantástico isso. Eu não reprovo, não. É, as pessoas fizeram do limão uma limonada, né? Fizeram do limão uma limonada. E eu acho que deve continuar, sim, essas reuniões lives, presenciais também no futuro. Eu acho fundamental essa participação. A gente atinge muitas pessoas que não poderiam estar presencialmente. Não é todo mundo que olha vídeo de WhatsApp, não é todo mundo que olha Instagram, não é todo mundo que fica vendo vídeo de Facebook. Por exemplo, a gente está aqui há 44 minutos, sabe? Quantas pessoas já viram a gente aqui, já passaram pela sua página, pela minha, pela OSS Floresta do Camboatá, que está transmitindo também, sabe? Então, a gente tem essa amplidão
esse alcance muito maior, e eu acho fantástico e fundamental. Não reprovo, não. Acho que é uma ferramenta extraordinária. Como eu disse e repito, as lives da Teresa Cristina elas têm sido um grande rio por onde escorre a cultura brasileira, crítica, cidadania, conscientização, informação. Então eu fico assim muito feliz de acompanhar as lives dela, porque através das lives eu tive acesso a tudo isso. Então eu achei que era o mínimo que poderia fazer, colocar o Cidadão Cidade a serviço do trabalho maravilhoso que vocês fazem. E digo mais, quando tiver alguma reunião, algum evento, algum momento importante que você gostaria de divulgar, eu coloco à disposição de vocês o Cidadão Cidade. Você é o Cidadão Cidade a que se dedica, de fato, a esse programa. É um cidadão que está aqui lutando pelas nossas gerações atuais, futuras, e que tem um trabalho, acho que nem você mesmo tem uma ideia da grandiosidade do trabalho que você faz. Afinal de contas, você está aqui no seu discurso, na sua fala, na sua luta, representando, inclusive, animais que não podem falar por si, que não podem entrar nas lives, e é todo um sistema de vida que depende da conscientização do trabalho que vocês desenvolvem. Então, eu gostaria de parabenizar você, dizer que eu fico muito feliz mesmo que você esteja dando esse exemplo. Enquanto você está fazendo esse seu trabalho, você está dando exemplo para que outras pessoas possam também fazer o mesmo. Então, eu gostaria antes de encerrar, gostaria de perguntar para você alguma coisa. Olha, a Rosmari está dizendo aqui. Também concordo, sua fala é linda em defesa da natureza. Queria perguntar para você o que inspirou você a entrar nessa luta? Quando foi o momento que despertou em você a necessidade, a vontade de fazer parte dessa luta? E assim fundar a SOS Floresta do Camboatá. Olha, eu acho que eu já nasci assim, né? No meu período de escola, eu também tinha alguma causa para brigar, alguma coisa, eu era uma colega que não tinha sapato para ir para a escola e ia de chinelo e a gente tentava arrumar, pedia para as pessoas. Isso, no final do ginásio, eu fiz uma cruzada na escola contra o lixo, sabe? Aí teve o partido contra o lixo na escola e a gente tratava o lixo de uma maneira diferenciada, já ensinando os alunos, a própria comunidade escolar. O que me inspirou foi a própria floresta, porque eu sou vizinho da floresta do Camboatá. E eu vi a importância. Você não precisa ser técnico, ser formado na área para você ver que uma coisa é importante. E eu tive essa visão, comecei a conversar com as pessoas também tinham essa visão, mas eu acho que não é todo mundo que tem o ímpeto de fazer algo. E aí, com essa explosão de redes sociais, na verdade, com o Facebook, sinceramente, eu não esperava muita coisa, não, não imaginava que daria nesse movimento que já me falaram, não sou eu que estou falando, já me falaram que é o principal movimento ambiental da cidade dos últimos anos. Sinceramente, eu fiquei surpreso quando eu escutei isso. Ano passado, nós ganhamos a medalha Pedro Ernesto, que é a principal comenda da cidade do Rio de Janeiro. Isso valorizou muito o nosso trabalho. E é um trabalho que a gente luta contra forças assim que você não faz ideia, sabe? Eu tive uma informação uns 2 semanas atrás que a gente está colecionando inimigos. Aí eu perguntei, quais inimigos que a gente está colecionando? Quem são esses inimigos? São deputados federais, são senadores, é o presidente da República, é o governador do estado, é o prefeito, é o vereador. Esses são os nossos inimigos. Eles sendo nossos inimigos, eles são inimigos também do meio ambiente. E a gente vive no meio ambiente. Então, eles são inimigos de si mesmo. Existe um vereador
que está botando pneu na rua, e está pintando pneu de verde e amarelo, e está dizendo que aquilo ali é um trabalho ambiental. Ora, bolas. O camarada, esse vereador, que eu não vou falar o nome, ele fazia discursos inflamadíssimos defendendo a floresta. O dia que eu reuni uma comissão e fui encontrá-lo na Câmara dos Vereadores, ele tinha voltado de um encontro com o prefeito. E a opinião dele tinha mudado um pouco a respeito do assunto, sabe? Então, são coisas assim. Ele virou presidente de uma comissão aí, que eu também não vou falar o nome, e está se comportando, desde então, de uma maneira diferente. Por que será? Não quero entrar no mérito, mas, enfim, os eleitores dele que prestem atenção nisso. Eu queria falar uma outra coisa, Pedro, se me permite, apesar dessa luta toda que a gente tem vivenciado. Eu já sofri ameaça de morte várias vezes. Quero dizer uma outra coisa. Quero dizer que o movimento SOS Floresta do Camboatá, pelo menos a sua grande parcela, eu imagino que todo mundo, enfim, nós nos posicionamos, nós fizemos uma espécie de parceria, uma aliança, uma divulgação, né, nada assim oficial, contra a privatização do sistema elétrico brasileiro. Nós nos colocamos e apoiamos os companheiros que estão lutando pela não privatização da Eletrobras, de Furnas e da SEDAI. Querem privatizar nossa água, querem privatizar nossa energia. A Eletrobras produz 1/3 da energia consumida no Brasil. Ela paga dividendos para o governo federal, que investe. Você vê o Bozo lá falando, não, a gente investe em saúde, em educação, em segurança, não sei mais o que PPP, que papapá. Uma parte desse dinheiro é uma parte do dinheiro pago pela Eletrobras. E o camarada diz que é patriota e quer entregar as empresas, principalmente a Eletrobras e suas subsidiárias, como Furnas, por exemplo, para o chinês. Que patriota é esse que quer entregar os bens nacionais para o estrangeiro? Então, é muito importante também, não só a causa da floresta, também a não privatização de Furnas e Eletrobras, porque passa, sabe por onde? Passa pelo leito dos rios, passa pela pesca, passa por várias áreas ambientais, passa por hidrelétricas, passa por usinas. Você vai entregar isso. Energia não é mercadoria. Vai encarecer muito. Um exemplo disso, fazendo um contraponto, Paris e a Alemanha privatizaram o seu esgoto. Eles estão reestatizando novamente, porque viram que o serviço é de péssima qualidade, porque viram que não prestam serviços de qualidade, e será assim se Furnas, se Eletrobras for privatizada. Quem vai pagar a conta, que já é uma conta muito cara, somos nós, porque eles vão tratar a energia como mercadoria. Não vai ser uma energia gerada por uma estatal, vai ser uma energia gerada por uma empresa privada, gringa. E eles querem lucro. Eles querem grana, querem lucro a qualquer custo, maximizar os lucros e cortar funcionários, sabe? Ano passado mandaram mais de 1.000 contratados embora. Então, é nesse sentido que a gente luta. A gente luta contra essas mazelas, principalmente do capitalismo. Podem me chamar de comunista, podem me chamar de que for. Eu não sou entreguista. Isso eu não sou. A Marimara está falando alguma coisa aqui a respeito disso. Muito importante essa questão. Obrigada por disseminar essa informação, que muitas vezes passa encoberta pelos interesses capitalistas. Amém. É isso aí. Assim, a gente vive num sistema capitalista, né, cara? Não tem jeito. A gente vive nesse sistema. Mas a gente tem que mudar os nossos meios de consumo, cara. Os nossos meios de consumo é que causam esses desastres todos aí. O Luiz Henrique está dizendo aqui, olha, sou a favor da abertura da floresta do Camboatá ao público, para que também seja um local, para que não seja um local invadido
e até corre o risco de ser transformado numa comunidade. É, isso aí é um debate que colocaram à mesa, mas eu acho que essa, essa posição de algumas pessoas, um tanto quanto assim, curiosa, porque bastou a gente querer defender a floresta para dizer que a floresta vai ser invadida. A floresta está lá desde sempre. 1904 o governo assumiu, está até hoje, sabe? A nossa luta não é contra o autódromo. A gente quer que se faça o autódromo, sim, mas não sobre a floresta. A gente quer que vire uma unidade de conservação. A gente quer que vire um parque para as pessoas poderem ter o seu lazer. Existe o déficit de verde nas pessoas, né? A psicologia já fala em déficit de verde. E existe um projeto fantástico, existem 2 projetos de uso da área, mas de um uso consciente, sem destruição, sem devastação. Existe um projeto do engenheiro florestal Celso Júnior, que está com a gente nessa luta, e que é um projeto que transforma várias áreas da floresta do Camboatá, que não tem floresta em pé, em oficinas, em escolas, parques, em várias. A gente vai publicar a qualquer hora esse projeto. É um projeto sustentável, magnífico, sabe? E que as pessoas vão poder usufruir da área nesse sentido. Existe um outro projeto também, feito pelo nosso companheiro Bruno, que milita nessa causa, e que ele traz já um foco mais de preservação aliado a desenvolvimento tecnológico, traz essa informação mais aliada ao ensino, à educação superior, a pesquisas, a esse tipo de situação. Então, são 2 projetos que existem e que serão levados adiante, e o que não pode ser levado adiante é se destruir essa floresta para Playboy poder correr de carro. Corra ao lado, existe uma área ao lado onde esse autódromo pode ser construído e vai todo mundo ficar feliz. A Mari está dizendo aqui, olha, como profissional de marketing, considero muito benéfico engajar grandes nomes do automobilismo, pois tem muita influência e potencial de agregar pessoas e conscientizar para esta campanha tão importante. Tem que ver se é do interesse dessas pessoas também, né? Não sei. Pois é. A gente conseguiu arrancar isso do Lewis Hamilton, foi excelente. A Mercedes depois fica tentando desmentir, mas não teve jeito. Ele falou: se derrubar uma árvore, ele é contra, e foi bem claro no que ele falou. Sendo, Mari, que essa classe de automobilistas, principalmente da Fórmula 1, os caras são ultra mega blindados, muito blindados. Então é quase impossível. A gente deu sorte, cara. Eu agradeço ao Maurício, que é o repórter da Associated Press, e conseguiu arrancar, me entrevistou um dia antes da coletiva do GP Brasil e conseguiu arrancar isso aí. E foi fantástico, a repercussão foi mundial. Olha, eu gostaria de dizer que aqui estão disponíveis os links, tanto do Instagram como da página do Facebook. Então, gente, compartilhem no Instagram. Oi? YouTube também. No YouTube também. SOS Floresta do Camboatá no YouTube, sim. youtube.com/SOS Floresta do Camboatá. Tá, eu vou deixar aqui disponível o link. Então, eu gostaria de pedir para vocês, gente, compartilhem os links do Instagram, do Facebook, do YouTube, inscrevam-se, acompanhem. E aqui o Cidadão Cidade está de portas abertas para você falar sempre. Você sentiu a necessidade de falar sobre algum evento, alguma live, algum movimento. O que você sentiu a necessidade de compartilhar, você pode ter certeza que o Cidadão Cidade está de portas abertas para você. De verdade. Tá bom. Muito obrigado. A gente agradece o espaço. Foi super importante. É super importante estar sempre falando da nossa causa, da nossa luta, que é uma causa que envolve o bem comum, envolve o meio ambiente, que muita gente acha que vai viver na Lua, que vive no mundo da Lua, não sei. Os caras vivem no meio ambiente, os caras vivem no nosso meio. Eles acham que, sei lá, que tem planeta B, não sei. Sabe? Então, agradeço mais uma vez o espaço. Pedro, muito obrigado. Foi super importante para a gente estar falando um pouquinho sobre a floresta do Camboatá. Gostaria de agradecer a Mari, Rosmari, Luiz Henrique. Gostaria de agradecer
a Dilene, minha mãe, que está aqui acompanhando. Gostaria de agradecer a Milag. Gostaria de agradecer a todas e todos que assistiram, que vão assistir essa live. E gostaria de agradecer principalmente a você pela sua luta, pela sua garra, porque afinal de contas, uma floresta é todo um universo de vida, de transformação, e que eu acredito que talvez essas pessoas que têm o interesse em transformar esse ambiente no ambiente de exploração, de destruição, são aquelas que depois que acabarem seus respectivos mandatos, vão embora daqui para esses outros países do mundo onde há preservação, onde há qualidade de vida, e danem-se essas pessoas que estiverem por aqui, sabe? Então, eu tenho a impressão de que essa que é o intuito dessas pessoas, é explorar até o máximo, deixando impossível ter uma qualidade de vida aqui no Brasil, para então elas irem pegar os seus jatinhos e irem para outros lugares onde não tem essa mesma falta de consciência política que existe aqui, infelizmente. Lembrando que a gente está falando da Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado do planeta. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. A biodiversidade da floresta do Camboatá é imensa. Eu queria deixar isso registrado. Boa noite a todos, um grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima.